sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles a palavra da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães. Aqui não é os cachorrinhos, não. Cães aqui são os pregadores mentirosos, enganadores, falsos, hipócritas. Aqui não é cachorrinho, não, cachorro da rua. É os pregadores falsos, mentirosos, hipócritas. Ficarão de fora aqui os cães. Lá, você confirmar isso, está lá em Filipenses capítulo 3, verso 1. Ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, os idólatras, e a qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Agora, abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Estarei lendo, os irmãos acompanhem. Nós lemos o cumprimento da profecia. Está lá. E agora nós vamos ler uma profecia para a igreja atual, para os dias atual. Presta atenção nisso aqui agora. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. E agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já, está escrito na sua Bíblia isso aí? Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás,
com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Sinais e prodígios de mentiras. Olha, está escrito aí na sua Bíblia, verso 9 e o verso 10 agora. E com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou, em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Deus, a tua palavra é santa, a tua palavra é bendita, a tua palavra é eficaz. Deus, aplica a tua palavra em nossas vidas e nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, lá no primeira carta, capítulo 4, ele fala sobre o arrebatamento da igreja. Ele fala: irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca do dia do Senhor, da vinda do Senhor, porque tinha muitas pessoas fazendo confusão, e já naquela época, eles achavam que Jesus estava voltando naquela época. Paulo fala assim: olha, não é assim não, sei que antes vem a apostasia, primeiro tem que vir a apostasia religiosa. Por que isso, irmãos? O verso 3 aqui, Paulo diz aqui, ó: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Irmãos, a apostasia já chegou. O que é apostatar da fé? É negar aquilo que cria. Muitas pessoas eram aparentemente crentes em Jesus Cristo, professavam uma coisa, hoje professa outra. Eu ouvi de pastores dizer assim: não, eu pensava dessa maneira, mas agora eu penso diferente. Agora eu vejo tenho uma outra visão. Isso é apostasia. E a apostasia chegou dentro das igrejas de uma maneira que até as próprias pessoas já não buscam mais a santificação, já não tem mais vida de oração. Ah, eu oro em casa. Mentira. A pessoa que diz que ora em casa, ela pode orar 5 minutos ou 10 minutos no máximo, porque a pessoa ela tem tantas coisas para fazer em casa que não tem tempo para orar. Então, culto de oração, dia onde a gente ora a Deus. Santificação, irmãos, não é fácil. Buscar a santificação, como diz Hebreus, a paz com toda santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, é difícil. Então a apostasia é negar Cristo, não ter uma vida de conformidade com o querer de Deus, com a palavra de Deus. E outra coisa, Paulo diz aqui que quando se manifesta o homem do pecado, aqui está falando do anticristo. Mas quando você lê o verso 4 agora, você vai entender: o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, o se adora. Não vai ser lá na grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja. O anticristo, o espírito anticristo, diz lá o apóstolo João, que ele já opera no filho da desobediência. Nos filhos da desobediência, o espírito está operando já. Em quem? Na verdadeira adoração. Irmãos, verdadeira adoração não é simplesmente abrir a boca e cantar. Adorar é um conjunto de coisas. Adorar é oração, adorar é leitura da palavra, adorar é meditação para depois cantar. Os irmãos estão entendendo?
Por que existe apostasia? Porque nós não estamos adorando. Adorar primeiro é ler a Bíblia Sagrada, é ter comunhão com Deus, é nós orarmos a Deus, para depois nós louvarmos a Deus. Então aí é adoração. É aquilo que Jesus falou, Deus procura os adoradores que adorem em espírito e em verdade. Só que ninguém adora a Deus em espírito e em verdade sem ser exatamente no querer de Deus. Então esse espírito já se levanta contra tudo, contra todo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Agora o anticristo vai fazer isso, mas aqui o verso 7, Paulo diz aqui, porque já o mistério da injustiça opera. Esse espírito do anticristo, esse espírito da falsa profecia, da mentira, do engano, já opera, irmãos. Se o pregador não tiver cuidado quando vai pregar, irmãos, o que você ouve de baboseira, e se você entrar na internet para ouvir alguma coisa a respeito que você vai pregar um monte de heresia. Porque esse espírito já opera, o mistério da injustiça já opera, ele já atua. Então o pregador, quando vai pregar, ele tem que entrar no seu quarto, fechar a sua porta, orar, pegar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, ele e Deus só é a palavra de Deus, porque do contrário, ele vai trazer um monte de coisa errada para a igreja. Então toma muito cuidado com isso, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E Paulo diz aqui, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem é esse um? É o corpo de Cristo. Não é simplesmente o Espírito Santo. É esse corpo de Cristo verdadeiro, a igreja de Cristo invisível, que ela, com a sua comunhão com Deus, consegue anular esse espírito da apostasia, esse espírito do erro, esse espírito do engano. Mas tem uma coisa aqui, irmãos, uma coisa aqui nesse versículo 7. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo. Aí vai ser revelado verdadeiramente o anticristo. Hoje opera o espírito do anticristo. Depois do arrebatamento da igreja, vai ser manifestado exatamente esse líder religioso. Mas agora esse espírito, ele tem uma atuação terrível. E muitas vezes nós cristãos, nós não temos o espírito de discernir os espíritos. E João fala assim, olha, lá na sua primeira carta, capítulo 4, filhinhos, examinai se todos os espíritos provêm de Deus. Nem tudo que diz Senhor é de Deus, nem tudo que canta, que fala, não é de Deus não, irmãos. Nós temos que ter o espírito de discernimento, para saber o que é de Deus, o que não é de Deus. Tem muita gente, eu já preguei aqui e volto a falar dessa mensagem de novo. Você tem que discernir o que é um articulador da fé e o que é um pregador da fé. O articulador da fé está preocupado com o resultado para ele, para o bolso dele. Esse é o articulador da fé. Está preocupado com nome, com status, com vanglória. O pregador da fé é diferente. Está preocupado com a palavra, com a exaltação a Cristo, com a glorificação a Cristo. Então existe uma diferença. Só que, irmãos, estamos vivendo uma época em que as pessoas não estão vendo isso. E as pessoas estão comendo qualquer coisa. Esse espírito do erro já opera. A Bíblia está bem clara aqui. Então quando Paulo chega aqui agora, no verso 16, que eu escolhi para o tema desse mês de outubro, infelizmente as pessoas não estão ligadas nisso, diz aqui, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Qual é a consolação e a boa esperança? É que um dia nós estaremos na glória com o Senhor, um dia seremos arrebatados, um dia subiremos para os ares para encontrar o Senhor e vivemos eternamente com o Senhor. Essa é a esperança, essa é a consolação. Hoje, irmãos, as coisas poderão estar ruins para você, mas Deus tem um futuro melhor para a tua vida. Deus quer que você glorifique o
nome dEle e exalte o nome dEle, porque Deus tem um projeto eterno para a sua igreja, uma vida de vitória eternamente com Deus. Podemos ser atribulados nesse mundo, angustiado, perplexo, desanimado, ter dores, sofrimento, mas na eternidade será gozo e alegria, porque estaremos eternamente na presença do Senhor, irmãos. Paulo agora diz à igreja aqui, e diz aqui: console o vosso coração e vos conforte em toda a boa palavra e obra. Paulo está dizendo assim: olha, vocês tomem cuidado, toda a boa palavra e a obra que vocês fazem para Deus. Então, quando nós olhamos aqui e vemos aqui agora o cumprimento dessa profecia, o apóstolo João, que foi o último apóstolo a morrer, Paulo foi decapitado aproximadamente, no ano 63 depois de Cristo. Paulo foi decapitado lá em Roma, lá, cortaram o pescoço dele na guilhotina. João morreu no ano 100 da era cristã, foi o último apóstolo a morrer. Então João teve uma revelação tremenda do Apocalipse, e aqui nós vemos João agora, ele escrevendo tudo que Jesus disse para ele. E é interessante, irmãos, eu disse para os irmãos agora o verso 17 do Apocalipse, capítulo 22, que ele diz aqui: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Hoje é o chamado de Deus para salvação através da pregação do Evangelho. Então Deus hoje está chamando todo mundo, porque quando nós lemos esse capítulo 22, já está encerrando a história da igreja já foi encerrada, agora está falando já de eternidade. Então hoje aqui esse convite é para nós todos. Quem não aceitou Jesus, aceitar Jesus. Quem está fraco na fé, procure se animar, procure a unção de Deus, procura Deus dar força, peça para Deus dar força que Ele dá, porque o chamado é hoje, porque o futuro não pertence a nós, o futuro pertence a Deus. E de uma coisa nós temos que ter certeza, irmãos: um dia que nós não esperarmos, o Senhor virá. Ele disse certa feita para os discípulos: olha, se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, ele fecharia a casa e vigiava. Mas como ele não sabe, o ladrão vem uma hora que vocês não esperam. Vigiai, porque o vosso Senhor virá numa hora em que não espera. Por isso eu digo a todos: vigiai. Temos que estar vigilante, temos que estar preparados para esse dia. Porque sabe o que acontece, irmãos? Uma das coisas mais difíceis que tem é nós dizermos para nós mesmos: estou preparado para a vida do Senhor. Mas nós temos que estar preparados, irmãos. Esta vida aqui neste mundo é uma vida de preparo. Você se prepara para crescer, para ser homem, para ser mulher. Você se prepara para o emprego, você se prepara para o casamento, você se prepara para uma vida profissional, você se prepara para ir para o céu, a mesma coisa. A igreja prepara um exército para habitar com Cristo eternamente. Nós não estamos na igreja passando momentos com Deus, nós estamos na igreja nos preparando, estarmos preparados para encontrar o Senhor. O culto é um preparo para nos encontrarmos com o Senhor. Então o que acontece, irmãos? Nós temos que estar esperando a volta do Senhor. A igreja tessalônica, naquela época, já esperava: Jesus vai vir agora. E aí diz a história que muitos até vendiam tudo e entrava naquele embalo dos outros, como aconteceu no ano de 1999, quando os mercadores da fé ganharam dinheiro, Tem nego lá em Miami, Miami Beach, Tá lá gozando de mansão, 4 BMW na garagem, tudo com dinheiro dos camaradas que venderam o que possuía aí no Paraná, Lá, e deram tudo pro camarada lá. Ele tá lá em Miami, vivendo maravilhosamente bem, porque as pessoas acreditaram que o mundo ia acabar no ano 2000, Mas não acabou. Jesus não marcou o dia que ele vai voltar. Ele disse: eu volto, mas não marcou o dia nem a hora. Ele só disse uma coisa: estáis vós apercebidos, preparados. Então, irmãos, temos que estar preparados. E quando nós vemos sair, nós falamos exatamente sobre essa palavra maranata que João colocou aqui no verso 20, Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Maranata.
que quer dizer, ora vem Senhor Jesus. Lá em 1 Coríntios capítulo 16, verso 22, é a primeira vez que Paulo usa essa palavra na Bíblia Sagrada. Lá em 1 Coríntios 16, 22, a palavra Maranata, ora vem Senhor Jesus. E quando nós vemos aqui nesse texto aqui, agora diz que o Espírito diz vem, a esposa diz vem, e quem ouve diga vem. Quando nós amamos a vinda do Senhor, é diferente, irmãos. A nossa posição como igreja é diferente. Eu sempre falo, a igreja é noiva. Ela não é o noivo. A igreja é a noiva. Ela está esperando o noivo. O noivo é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça. Nós somos o corpo. Um dia o cabeça vem encontrar com o corpo. Porque todo o corpo precisa de uma cabeça. Só que hoje nós temos a mente de Cristo. Nós não temos a cabeça de Cristo. Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. O escritor aos Hebreus capítulo 9, verso 14 diz que o Espírito Santo aplica na nossa consciência o sangue de Cristo para servirmos a Cristo, para servirmos a Deus, para deixarmos as obras mortas, servirmos ao Deus vivo. Então hoje o cabeça é Cristo, está no céu, o corpo é quem está na terra. Mas um dia esse corpo será arrebatado pelo Senhor, pelo cabeça, o noivo. Então existirá o casamento da noiva com o noivo. Vai existir agora não somente um corpo, mas agora um corpo glorificado. Assim como o Senhor é, nós também seremos. Estaremos para sempre com o Senhor no corpo de glória que Ele criou para nós após a sua ressurreição. Então, amados irmãos, quando nós falamos de quando tudo termina, como tudo termina, termina de que maneira? O arrebatamento da igreja. Mas quando a igreja for arrebatada, aqui neste mundo, vai existir 7 anos de grande tribulação, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, que está aqui no livro do Apocalipse, 21 castigos para quem ficar aqui. O mundo vai passar por transformação da ira de Deus. Hoje Deus é amor chamando, vem. Naquele dia, depois que Jesus arrebatar a igreja, Deus vai começar a castigar quem aqui estiver. Então nós temos que estar preparados para escaparmos desse momento terrível que vai acontecer nesse mundo. Mas pastor, o senhor acredita nisso? Acredito, porque está escrito, está aqui na Bíblia Sagrada. Aquele que testifica essas coisas diz certamente cedo venho. O Senhor vai vir e vai acontecer tudo isso. Então, irmãos, nós temos que estar preparados para ver o Senhor arrebatamento. Vai arrebatar a igreja, levar para o céu, para nós desfrutarmos das bênçãos de Deus. E nós falamos sobre o arrebatamento da igreja, que o arrebatamento da igreja é para Jesus tirar, quer dizer, raptar o seu corpo aqui da terra e se unir com Ele. Nós falamos também que o arrebatamento dos cristãos é para os salvos que estão em comunhão com Cristo. E nós falamos, irmãos, que no arrebatamento da igreja só vai ouvir o sonido da trombeta do arcanjo, como Paulo diz lá em Coríntios, como Paulo diz lá em Tessalonicenses. Em Tessalonicenses só vai ouvir o sonido da trombeta os salvos que serão arrebatados. Quem não for arrebatado não vai ouvir. Nós falamos também que Jesus vai buscar sua noiva amada e que o arrebatamento é para Deus tirar a igreja desse mundo, para Deus tratar com as pessoas que não querem nada com o evangelho e ainda zombam do evangelho. Irmãos, não querer nada com uma coisa é o meu direito. Eu posso não querer comer determinada coisa, mas eu não posso criticar quem come. Agora a questão hoje é o seguinte, que existe muita gente que não quer nada com a salvação e critica quem é salvo. Se faz novelas, se fazem filmes, se fazem um monte de coisa aí para criticar os adoradores de Deus e de Cristo. Irmãos, até você não querer uma coisa é direito seu, mas você criticar alguma coisa que você não gosta, não faz parte da nossa vida, não. E quando nós falamos também sobre o arrebatamento da igreja, é para cumprir o plano de Deus.
Aqui no capítulo 22 está o cumprimento do plano de Deus. Deus não faz emenda. Deus fez um plano eterno. Deus criou todas as coisas, sabendo o resultado de tudo e sabendo o que ele tinha que fazer, e ele fez com ordem e decência. Falamos também que o arrebatamento da igreja é um mistério que irá acontecer somente para os salvos, somente para aqueles que vão ouvir a trombeta de Deus. E paramos aí falando que o arrebatamento dos cristãos serão julgados por Cristo para receber o galardão. E irmãos, isso aqui é um problema teológico terrível. Por quê? Os cristãos não serão julgados para a condenação, mas os cristãos serão julgados para receber o galardão. O que é galardão? Galardão não é pedra em coroa, não. Isso aí não existe na Bíblia Sagrada, mas a Bíblia fala de coroa. A coroa ali é um sentido, não é sentido literal, mas é um sentido espiritual. Ali fala exatamente daquilo que Deus vai dar para você, através de que você fizer voluntariamente, de coração para Ele. O que nós fizemos obrigados ou por mandamento, não existe galardão. Preguei o evangelho, não tem galardão. Ganhei uma alma para Jesus, não tem galardão. Isso é obrigação. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Jesus falou sobre isso em Mateus 25. Jesus falou que quando nós demos um copo de água para um dos seus pequeninos, estamos fazendo para Ele. Quando nós visitamos um enfermo que ninguém visita, você está visitando o Senhor. Está lá em Mateus 25. Quando nós ajudamos um pequenino dele, estamos ajudando o Senhor. Galardão é isso. É trabalho voluntário feito de coração. Não é trabalho feito por obrigação ou por ordenança. Isso aí não é galardão. Muita gente confunde galardão com obrigação. O que é pregar o evangelho é obrigação nossa. Testemunhar da nossa fé é obrigação nossa. Ninguém vai ter galardão por isso, não. Então veja bem, o arrebatamento da igreja é para os cristãos receber galardão. É por aquilo que fizermos voluntariamente de coração para o Senhor. Vamos ser recompensados. Aí uns dizem assim, olha, a igreja vai ser galardoada primeiro para depois participar das bodas do Cordeiro, da Santa Ceia que Jesus vai servir para nós. Aí o outro fala assim, não, primeiro é a Santa Ceia, depois o galardão. Não importa. Vamos estar lá para ver, porque se você começar a examinar a Bíblia Sagrada, você vai ter as duas escolas pensando, e você vai ter base bíblica para você defender tanto primeiro a Santa Ceia, como depois o galardão, como primeiro o galardão e depois a Santa Ceia. Você fica na dúvida até, se você começar a estudar a Bíblia como deve ser estudado, sem partidarismo. Então vamos estar lá para saber que se primeiro vai ser Santa Ceia ou se primeiro vai ser galardão. Vamos chegar lá para ver. Outra coisa, irmãos, a igreja será arrebatada, os cristãos vão ser arrebatados para receber seu galardão, mas na segunda vinda de Cristo, depois que Cristo voltar com a igreja, já no corpo glorificado, irmãos, vai ser para o julgamento do povo perdido. O julgamento será para os perdidos e para Israel. Aí Jesus vai voltar com a sua igreja no corpo glorificado, a igreja não tem mais julgamento, a igreja já está com o corpo da eternidade, a igreja está reinando com Cristo, mas nós iremos julgar, e Paulo fala que a igreja vai julgar os anjos que caíram. A igreja vai julgar, junto com Jesus, a todos. Irmãos, olha a responsabilidade que nós temos como igreja do Senhor. Que responsabilidade é essa? No arrebatamento, toda a criação de Deus ficará como está. Quando Jesus arrebatar a igreja, vai ficar tudo normal neste mundo, entre aspas, as plantas, os carros, a não ser o cliente está dirigindo o carro, Jesus vai levar ele e o carro vai bater no poste, no barranco, não importa onde vai bater. Mas as coisas vão ser normal.
Quando Jesus voltar com a igreja, aí o negócio vai ser terrível. Na segunda vinda de Cristo, depois do arrebatamento, que primeiro Jesus vem para arrebatar a igreja, invisível. Arrebatamento é rápido, é invisível. Jesus vai tirar um povo desse mundo aqui para levar para ele, mas agora quando ele voltar, agora, na segunda vinda de Cristo, existirá uma mudança radical em toda a criação de Deus. Por quê? Quando Jesus julgar esse agora, depois dos 7 anos, vai ser estabelecido o milênio. Toda a criação de Deus vai voltar ao estado original, para se cumprir a profecia de Isaías capítulo 11, que tem que se cumprir. Para todas as pessoas que entrarem no milênio, no corpo do pecado, não a igreja. A igreja, os salvos de todos os tempos, estarão no corpo glorificado. Mas vai entrar no milênio o Israel que aceitar a pregação dos 144 mil judeus, e aqueles que virem a Cristo, com os pés no Monte das Oliveiras, e outros pés em Jerusalém, lá no mar, vai ver exatamente lá o Senhor Jesus Cristo agora. E então vão se arrepender quando vê a mão daqueles que eles traspassaram, que eles crucificaram. Então essas pessoas vão entrar no milênio no corpo da carne, no corpo do pecado. A igreja não, a igreja está no corpo glorificado, no corpo de Cristo. Só que neste mundo aqui, agora vai ter que se cumprir a profecia de Isaías capítulo 11. Abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 11. Eu quero que você guarde bem esse versículo aí, esse texto. Isaías capítulo 11. Diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Tudo isso habitou na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3: deleitar-se-á no temor do Senhor, foi o que Jesus fez, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins, e morará o lobo com o cordeiro. Coloca um lobo com a ovelha hoje, para você ver o que acontece. Mas agora com Cristo reinando com a igreja, o lobo e a ovelha e o cordeiro vão morar juntos, e o leopardo com o cabrito se deitará. Assiste lá a Discovery lá, vê o leopardo correndo atrás daqueles cabritinhos lá, dá até dó, né? Não escapa de jeito nenhum, né? Tem jeito de escapar, mas vão morar juntos. Por quê, irmãos? Vai voltar ao estado original. Não tinha pecado, o pecado não tinha ainda. Depois do pecado é que os animais ficaram ferozes, ficaram nocivos. Olha, diz aqui, olha, o leopardo com o cabrito se deleitará, e o bezerro e o filho do leão, olha só, coloca um leão com um bezerrinho. Judiação, né? Judiação. Mas no milênio vai estar todo mundo junto, no estado original, sem pecado, sem maldade. Deus tem que mostrar para as pessoas que tudo que Ele criou era perfeito e era bom. Não existia maldade, existia pecado. Olha o que diz aqui agora o versículo: a ovelha, a né de ovelha viverão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntos. Coloca uma vaca com um urso para você que vai dar. E os seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. Aqui os teólogos dizem assim: o leão se tornou carnívoro depois do pecado. Antes ele comia capim, ele era herbívoro, não comia carne. O homem começou a comer carne depois do pecado. Lá no jardim do Éden, o homem se alimentava de tudo que tinha no jardim, fruto das árvores, tinha tudo que o homem comer lá. Mas é pecado comer carne, pastor? Não é pecado não, que Deus deu para nós comermos hoje. Depois que o homem pecou, depois do dilúvio, Deus colocou lá o alimento lá para o homem comer peixe, comer tudo
e lá no livro de Êxodo, você vê lá, só é proibido comer o sangue, porque o sangue é a alma dos animais. Então, por que Deus vai arrebatar a igreja? Depois de 7 anos, Jesus vai vir para estabelecer o milênio. Porque tem que se cumprir essa profecia. Irmãos, na Bíblia Sagrada, quando você começa a estudar a Bíblia Sagrada, poucas profecias faltam se cumprir ainda. A maioria já se cumpriram. Então, se a maioria se cumpriu, a minoria tem que se cumprir, irmãos. E se a maioria se cumpriu, como a palavra diz, nós que somos cristãos, que cremos na Bíblia, e cremos na Bíblia como regra de fé e prática, temos que estar preparados para esse dia, porque esse dia vai acontecer. Nós vamos estar diante de um juízo, que é o juízo de Deus. E quando nós vemos exatamente isso aqui, irmãos, então temos que tomar muito cuidado com isso. Voltamos para o livro do Apocalipse. Então agora o apóstolo João escrevendo aqui, ele escreve exatamente sobre isso. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser tome de graça da água da vida. Por que isso? Para estarmos no corpo de Cristo para o dia do arrebatamento. Por que isso, irmãos? No arrebatamento da igreja, as pessoas não salvas não serão afetadas, embora vão sofrer as consequências dos 7 anos. Mas quando Jesus arrebatar a igreja, para as pessoas não salvas, para muito até vai melhorar, porque o anticristo, que nós lemos lá em Tessalonicenses, ele vai ser um líder que vai pegar o mundo num caos, como o mundo está num caos, fome, desemprego, tantas coisas, e ele vai resolver o problema da humanidade. Ele vai ser o cara. Só que as pessoas não vão ser afetadas no arrebatamento da igreja. Mas quando Jesus voltar com a igreja arrebatada, na segunda vinda de Cristo, as pessoas não salvas vão ser julgadas. E quando você assiste aqueles filmes do arrebatamento da igreja, arrebatamento 1, 2 e 3, da chamada da meia-noite, principalmente o arrebatamento 2, você vai ver lá o que vai acontecer após o arrebatamento. A perseguição, quem não se marcar pela besta, porque eu falei na primeira mensagem, quem se marcar pela besta já está condenado eternamente, não tem salvação. Quem não se marcar pela besta, o número 666, vai ser perseguido, não vai poder comprar, você não vai poder viajar, porque as pessoas vão receber um carimbo na mão e na testa, não vai ter mais documento, onde você colocar sua mão, que nem você chegar lá no banco hoje, né? Sua senha, tá lá, coloca lá, tá aí, ó. Você vai comprar, vai, não precisa ter dinheiro, não vai ter dinheiro nem cartão de crédito, não, vai acabar tudo. Coloca sua mão aí. Opa, você não está marcado pela besta. Por que você não marcou? Perseguição nele. Não vai poder comprar, não vai poder se alimentar, não vai poder se locomover. Irmãos, a coisa é séria. Hoje é tudo bênção, mas esse dia vai chegar. Eu não estou ameaçando você, eu estou pregando o que a Bíblia diz. Eu estou alertando você do dia do Senhor, que os profetas tantos falaram no Velho Testamento. Eis o dia do Senhor. E o profeta Amós disse assim: olha, por que vós quereis o dia do Senhor? Que Israel falava: o dia do Senhor vai vir, o dia do Senhor vai vir. E Amós fala: por que vocês querem o dia do Senhor? O dia do Senhor será um dia terrível, um dia de fumo, de fumaça, de fogo, um dia de tormenta. Agora a igreja é diferente. Por que a igreja deve esperar o dia do Senhor e amar o dia do Senhor? Porque para a igreja será o dia de bênção, será o dia da vitória contundente, da vitória eterna da igreja. Israel esperava o dia do Senhor sem entender, mas a igreja procura o dia do Senhor e espera o dia do Senhor na certeza de uma nova vida e uma vida de felicidade.
Irmãos, a coisa é complicada, mas é verdadeira. Então, no arrebatamento, o que acontece? Não está inclusas as alianças de Deus com Israel, somente com a sua igreja, o corpo de Cristo. A aliança que Jesus fez com a igreja. Esta é a aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim até que eu venha. O arrebatamento é para se cumprir a aliança de Cristo. Jesus fez uma aliança conosco. E eu sempre falo aqui em toda a Santa Ceia, irmãos, Jesus não quebra a aliança conosco. Ele cumpre a aliança conosco. Quem quebra a aliança somos nós. É por isso que a Santa Ceia é onde nós renovamos a nossa aliança com o Senhor. Mas olha o que acontece aqui. No arrebatamento, olha, veja bem, Jesus, ele está falando exatamente, está inclusa a aliança de Deus com Israel? Não, mas está inclusa a aliança de Cristo com a igreja. Na segunda vinda de Cristo, Deus vai cumprir as suas alianças com Israel. Agora, quando Jesus voltar com a igreja glorificada, Israel reconheceu Jesus Cristo, os judeus salvos pela pregação 144 mil, agora a aliança de Deus com Israel agora vai ser cumprida. O Messias que vai reinar com eles, o chefe da casa de Davi, o chefe máximo da casa de Davi, a aliança segundo Samuel capítulo 7, aquele que vai governar eternamente. Para Israel, para a igreja ele já governa eternamente. Então, no arrebatamento da igreja não está inclusa a aliança com Israel, mas com a igreja. Agora, na segunda vinda de Cristo, agora com a igreja glorificada, é que vai estar inclusa a aliança com Israel. Agora eles reconheceram Jesus, agora a aliança de Deus com eles, para eles viverem lá em Jerusalém, para restaurar o templo e a adoração da profecia, para se cumprir a profecia de Ezequiel, capítulo 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47. O templo, o novo templo, que é o templo do milênio. Tem que se cumprir isso, irmãos. E como é que vai se cumprir? A igreja precisa ser arrebatada. Os cristãos têm que ser transformados no corpo glorificado, para que Deus cumpra as suas promessas, cumpra as suas alianças. Mas, irmãos, nós estamos vendo uma época que isso não tem valor hoje para as pessoas, a salvação. Mas eu creio que aqui tem pessoas interessadas em ser salvos e viver eternamente com o Senhor. Então a Bíblia tem que se cumprir cabalmente, irmãos. E eu tenho uma coisa: queremos ou não queremos, a Bíblia tem que se cumprir. Não adianta, irmãos. Quem escreveu a Bíblia foi Deus. Ele escreveu o que ele determinou, o que ele projetou. Então nós temos que estar preparados para isso. Outra coisa, irmãos, no arrebatamento, Deus não tem nenhum plano contra o mal que está em ação. Deus arrebatou, Deus não tem nenhum plano contra o mal continua. Prostituição continua o anticristo vai porque a igreja foi arrebatada. Os mortos ressuscitaram, os salvos, os perdidos não, os salvos. A primeira ressurreição é para os salvos, foi arrebatado, todo mundo arrebatado. Deus então no arrebatamento não tem nenhum plano contra o mal. Agora, quando Jesus voltar com a igreja glorificada, irmãos, olha o que acontece. Na segunda vinda de Cristo, o mal em ação será julgado. Aí agora começa o julgamento do trono branco. Irmãos, olha, irmãos, se as pessoas soubessem como isso é dolorido, você só lê na Bíblia Sagrada, imagina quem estiver lá nesse dia, diante do trono branco. Porque tudo que as pessoas fazem de mal, Deus vai cobrar das pessoas. As pessoas serão julgadas pelas suas ações malignas,
pelos seus atos pecaminosos. Não tem problema, pastor. Não sou eu que dito norma. Quem dita norma para nós é a Bíblia. Não tem problema? Irmãos, para Deus tem muito problema sim. Porque o mal será julgado um dia. Que a igreja voltar com Jesus corpo glorificado, o mal vai ser julgado. E é interessante, irmãos, quando você pega isso aqui, você vai ver que o anticristo, a besta, o falso profeta e todos os perdidos serão condenados, serão jogados no Tartarô, que é o inferno eterno que ainda não foi inaugurado. Que o inferno hoje é só onde as pessoas estão sendo ajuntadas para ser lançadas com esse inferno, no inferno eterno, que é o Tartarô, Geena. Quem vai inaugurar o inferno eterno é o anticristo, a besta, o falso profeta, aquele espírito que engana, que nós lembramos em Tessalonicenses. Esses é que vão inaugurar o inferno eterno, aonde Jesus falou e quem mais falou disso, irmãos, na Bíblia Sagrada, você pode pesquisar, quem mais falou desse inferno eterno é o Senhor Jesus Cristo. Só lá em Marcos, se não me falha a memória, Jesus falou 4 vezes sobre isso. Só no livro de Marcos, capítulo 9. Jesus falou sobre o inferno eterno, lá onde haverá choro e ranger de dentes. Se Jesus falou, irmãos, quem sou eu para dizer ao contrário? Embora tenha muitos malucos aí que dizem que não. Como é que um Deus santo, um Deus de amor, vai colocar as pessoas no inferno? Deus não manda ninguém para o inferno, não. Deus hoje está aqui, ó. O Espírito e a esposa dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. Deus quer que todos se salvem, que nenhum se perca. Só vai para o inferno quem quiser ir, irmãos. Só vai para o inferno quem quiser. Hoje a salvação é gratuita para todo mundo, é estendido para todo mundo, irmãos. E Deus quer salvar a maioria possível. Então no arrebatamento, irmãos, o que acontece? Acontecerá antes do dia da ira do Senhor. Por quê, irmãos? Se Deus estendesse a sua ira neste mundo hoje, irmãos, quantos salvos iriam sofrer? Porque já estão sofrendo, muitos salvos estão sofrendo, já estão sendo, irmãos, castigados. Mas quantos irão sofrer se Deus estendesse o dia da ira hoje? Mas por amor aos escolhidos, é que o tempo da graça é abreviado. Pelo amor aos escolhidos, é que o tempo da graça é abreviado. Não é por amor às pessoas não salvas, é por amor aos salvos, aos escolhidos, é que o tempo da graça está sendo abreviado. O que acontece, irmãos? Olha só, o arrebatamento acontecerá antes da ira do Senhor. Na segunda vinda de Cristo, vai seguir agora a ira de Deus. Irmãos, o ser humano gosta de pagar para ver. Não pague para ver esse dia não, irmãos. Irmãos, aceite a Cristo, vivam a vida com Cristo, procure, irmãos, estar na presença de Cristo, porque esse dia será um dia terrível, será um dia de castigo, um dia de angústia, vai ser um dia que não vai existir a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus está estendida até o arrebatamento da igreja, depois pela pregação dos 144 mil judeus. Mas depois disso não vai existir mais misericórdia. O que é misericórdia, pastor? É amor imensurável, amor sem fim. É um amor que eu e você não entendemos. Se você entende, meus parabéns, porque eu não entendo o amor imensurável de Deus. Porque Paulo, quando chegou quase a entender, diz assim, ó: o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange, porque um morreu por todos. Aí é que eu vou entender um pouco do amor de Deus, mas não entendo na sua totalidade. Porque é um Deus de amor hoje agindo em favor das pessoas que não querem nada com Ele, dando oportunidade ainda. Porque esse é um dos atributos pessoal de Deus. Deus é amor. Então o arrebatamento é somente para os salvos em Cristo, para viver com Cristo.
Mas quando Jesus voltar com os salvos, a segunda vinda de Cristo terá grande efeito sobre todos os pecadores perdidos aqui. Irmãos, eu creio, e todos os estudiosos dizem, que quando as pessoas que não aceitaram a Cristo, não ouviram a pregação dos 144 mil que vão pregar aí depois da igreja arrebatada, não são os testemunhos de Jeová, não, são judeus, 12 mil de cada tribo, está lá em Apocalipse capítulo 7, capítulo 14. As pessoas que se marcaram pela besta, eles vão se arrepender, mas já será tarde. Como diz o hino que nós louvamos, amanhã poderá ser muito tarde. Hoje, Cristo quer nos libertar. Então, o arrebatamento é para levar a igreja para perto do Senhor e estar com o Senhor. Quando Jesus voltar com a igreja, que está perto dele, junto com ele, a segunda vinda de Cristo é para dizer a Israel, o reino de vocês está próximo. Que Israel espera o reino de Deus, mas é o reino milenar. Porque quando você pega o Velho Testamento, irmãos, presta atenção nisso aqui, quando você pega o Velho Testamento, você encontra dois Messias no Velho Testamento. Você encontra um Messias sofredor, o Jesus que veio na cruz pagar os meus pecados e os teus pecados, se entregar por nós, e você encontra um Messias conquistador. Os judeus só crê no Messias conquistador, aquele que vai vir com a espada para acabar com o inimigo. Mas esse Messias vai voltar com a igreja glorificada, com a igreja que foi arrebatada. A igreja está com o corpo da glória, com o corpo da eternidade. Então esse Messias será o Messias conquistador, é o Messias do Velho Testamento. E ele vai dizer assim, o reino está próximo. Agora vai existir o reino que vocês tanto esperavam. Agora está o reino aqui. E eles vão entrar no reino. E a Bíblia fala, se Deus permitir, nós estaremos falando disso aqui no futuro, bem próximo. Irmãos, e agora vai vir exatamente o fim de todas as coisas. O julgamento do grande trono branco, onde tudo que não aceita Cristo, tudo que não aceita a Deus e a palavra, todos que lutaram contra Deus e sua palavra, todos que blasfemaram de Deus, serão jogados eternamente no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, para sofrer o castigo eterno. Hoje, o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Salvação não se paga, salvação é de graça. Deus dá salvação gratuitamente. Igreja, você não compra salvação, você não faz voto para ganhar salvação, não dá dinheiro para você ganhar salvação. Oferta e dízimo é o que a Bíblia manda. E se nós damos, se nós cremos exatamente nos poderes que Deus tem, através daquilo que nós fazemos para Ele, gratuitamente, voluntariamente, de coração. Também se damos para Deus por obrigação, Deus também não aceita. Deus não aceita o que damos por obrigação. Eu sou dizimista porque é um mandamento da igreja. Não, irmãos, a igreja não deu mandamento de dízimo, não. Quem deu o mandamento de dízimo foi o Senhor. Trazer o dízimo à casa do tesouro. Mateus 23, Novo Testamento. Dá o dízimo, não entra do quento comigo, e não omitir as coisas principais da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias fazer estas coisas, não omitir aquelas. Obedece a Bíblia Sagrada e faça o que a Bíblia manda, Jesus falou. Hebreus capítulo 8, verso 7. Ali se paga dízimo 11 que morre. Aqui se paga dízimo na igreja, aqueles que não morrem. Se você é cristão e você vive com Cristo, você já não tem mais morte para você. Você pode descer do seu corpo, ser depositado na terra, lá no funeral, mas a tua alma está viva eternamente, irmãos. O cristão não morre, irmãos. Tinha um louvor, se louvava a Deus antigamente, dizia assim: não se pode matar um crente, Jesus não mente, Ele falou
Quem crê em Deus, a vida não morre, porque a morte não tem mais valor, irmãos. Não tem poder, não tem autoridade. A morte não existe para quem aceita Jesus e vive uma vida com Jesus. Esse corpo da carne volta para o pó, mas a nossa alma volta para Deus. E um dia a nossa alma virá buscar esse corpo, quando Jesus arrebatar a sua igreja, e teremos um corpo glorificado como o corpo de Cristo. É por isso que ser cristão é uma bênção, irmãos. Ser cristão é uma bênção, irmãos. Porque nós temos hoje um corpo da carne, um corpo da dor, um corpo do pecado. Mas a promessa do Senhor para você, pela Bíblia Sagrada, é que um dia seu corpo será com o corpo de Jesus Cristo. Assim como Ele é, nós seremos e o veremos. Vamos ficar aí.